Está começando o Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. E aí, você gosta de histórias de terror? O Universo da Leitura de hoje vai falar sobre lendas, livros e personagens que já tiraram seu sono e tornaram seus sonhos um grande pesadelo. As histórias de horror estão ligadas a outros gêneros literários, como o gênero fantástico e a ficção científica. Outras vertentes do horror são o suspense e a literatura do horror, em que aparecem elementos psicológicos e sobrenaturais. E muitos desses livros acabam nos causando medo, e com isso fazem com que abandonamos a leitura. Mas Edmar, será que é possível realmente que as pessoas sintam tanto medo durante uma leitura? E por que será que isso acontece? É o que vamos descobrir agora com a nossa repórter Jocely Lima. O Universo da Leitura veio até a Faculdade de Comunicação Social da UFSM para descobrir quais os livros que mais dão medo nas pessoas. Então, eu não costumo ler livros que me deem medo, porque eu sou uma pessoa que se assusta bem fácil com qualquer história. Eu costumo mergulhar muito na história, então as histórias assustadoras me assustam realmente. Eu não lembro exatamente o título, se eu não me engano era Contos de Fantasmas. Eu li na infância, era só contos aterrorizantes. Eu senti algum medo, sabe? Eu lembro que eu li, tava um dia ensolarado e eu tava lendo fora de casa, assim, mas já foi o suficiente para me deixar um pouco calafriosado, assim. Eu não costumo ter muito medo de livro, na verdade eu gosto de ler, de suspense mais. Eu gosto de ler bastante de Agatha Christie e Edgar Allan Poe, mais ou menos. Porque eles têm aquela questão de suspense e de temor mesmo, e também de assassinato bastante, eu acho bem legal. Acho que o último livro que eu li que me deu medo, assim, foi quando eu estava, acho que na 5ª série, eu li Coraline pela primeira vez, que hoje é um dia que eu gosto, é um livro que eu gosto muito, mas na época eu era bem mais novinha e ele é um livro para crianças, supostamente para crianças, mas que ele tem um clima bem estranho. A história é meio estranha, os pais dela estão presos no espelho e tem uma louca que quer matar ela lá. Bem, eu não tive nenhum livro que me deu medo, mas um que me deixou meio pensativo e levemente traumatizado foi A Torre Negra, do Stephen King. Porque o clima dele é muito tenso e tu começa a ler e vai se prendendo, e eu começo a sentir o clima, que o cara tá procurando uma torre andando no deserto. Aí às vezes tu começa a se aprofundando no livro, tu se sente sozinho, abandonado, no meio do nada. Aí dá uma depressãozinha. Por que será que essa galera sentiu medo ao ler estes livros? E o que é o medo que nós sentimos? Para responder a estas perguntas, nós procuramos alguém que entende do assunto. Isso poderia ser esse mesmo mecanismo de projeção, ou seja, da gente encontrar no livro, ou o autor colocar nas páginas do livro, algo que seja capaz de captar esses medos que cada um leva em si, não é? E que não reconhece enquanto está, digamos, atento e consciente, mas o livro poderia captar esses medos que seriam inconscientes e que nas fobias estariam projetados sobre o escuro, aranhas, sapos, monstros, não sei o que mais. O medo é uma das 6 emoções humanas presente em todas as culturas, ou seja, todo mundo sente medo. Freud, o pai da psicologia, procurou explicar no seu texto O Sinistro por que sentimos medo ao lermos livros. Ao analisar esse texto, Freud, digamos, descobre ou supõe, não é, que o mecanismo que está envolvido é o do surgimento numa cena familiar de algo que é muito estranho. Então, esse texto também é chamado, em algumas traduções, de O Estranho. Então, acredito que o horror e a literatura de horror lide com isso, com o surgimento de algo muito estranho e não familiar em paisagens familiares. Alguns dos livros que mais dão medo aos leitores são bem antigos. O livro Drácula, de Bram Stoker, por exemplo, é de 1897, e Frankenstein, de Mary Shelley, é de 1818. Tanto estes livros como a maioria dos clássicos de horror foram adaptados para o cinema e acabaram se tornando campeões de bilheteria. No próximo bloco, o Contracapa recebe Enéas Tavares, um autor santamariense de literatura fantástica.
Você não vai querer perder. Vai? Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. O contracapa de hoje é com o autor Enéas Tavares e o seu fã Matheus Santi. Um evento steampunk marcou o lançamento desse novo livro. Hoje, o Universo da Leitura está aqui na Atena Livraria para cobrir o lançamento do livro A Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, de Enéas Tavares. Carregada de suspense, a história começa em Porto Alegre, no ano de 1911. Neste período, o jornalista Isaías Caminha é enviado à cidade para escrever uma matéria sobre o assassino em série Antônio Luizon. O desaparecimento do Dr. Luizon do hospício onde estava detido motiva Isaías e seu grupo a uma verdadeira caçada ao paradeiro do assassino. Na busca, o grupo encontra vários personagens da literatura clássica, como Pombinha e Rita Baiana de O Cortiço, Simão Macarte de O Alienista, entre outros. Estes personagens clássicos na história pertencem a uma sociedade secreta chamada Partenon Místico, que possui uma relação misteriosa com o Dr. Luizon. O romance lançado pelo professor da UFSM tem como base o subgênero literário steampunk. Surgido em meados dos anos 80, ele mistura elementos da ficção científica e do futurista cyberpunk. Um dos pontos altos do evento foram os fãs, os Steam Players. É só uma moda industrial inspirada em maquinário, máquinas vapores, revolução industrial e tudo que é relacionado a máquinas e o futuro do século XIX, como a gente estava tendo ali em cima uma linda e amorosa palestra sobre isso. É uma recriação do século XIX, tipo uma reinterpretação como se naquele mundo tivesse um futuro muito desenvolvido, só que com as tecnologias antigas, das máquinas a vapor. O que, pelo menos na minha opinião, eu acho que seria bem mais sustentável até e mais legal. Porque são coisas assim que é muito surreal, mas que se tu começa a perceber, a nossa tecnologia, o nosso avanço seria muito mais palpável hoje, sabe? Então eles já visavam isso, visavam um futuro muito relacionado à era industrial e tal, ficavam fixados naquilo. Ganhadora do Prêmio Fantasy 2014, a publicação faz parte da obra Brasiliana Steampunk e promete ganhar novos volumes nos próximos anos. Oi, Enéas, eu sou o Matheus, eu sou estudante de jornalismo, eu li o teu livro, A Lição de Anatomia do temível Dr. Luizon, e eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre ele com relação à estrutura, enredo, a história. Quem é Luizon? Trata-se de um esteta, de um médico, de um artista que mora na cidade de Porto Alegre dos Amantes, no ano de 1911, e que é surpreendentemente acusado e preso como um autor de vários assassinatos em série que envolvem figuras célebres da sociedade porto-alegrense do período. O livro apresenta esse enredo, que é um enredo tradicional, em termos de um grande vilão, que é perseguido por um investigador, que é o Pedro Brito Cândido, mas que é contado ou narrado por vozes literárias da nossa tradição. Então nós vamos ter na primeira parte o Isaías Caminha, que é um personagem do Lima Barreto, que vai a Porto Alegre dos Amantes para escrever uma reportagem sobre os crimes do Luizon. A segunda parte é narrada pelo atual diretor do Hospício São Pedro para criminosos insanos e histéricas incontroláveis, que é o Simão Bacamarte, do Machado de Assis. E a terceira parte, assim como as outras, apresentam outras vozes narrativas, como o Sérgio do Ateneu, do Raul Pompeia, Rita Baiana e Pombinha,
do Cortiço, do Aloysio de Azevedo, o Zolfieri, do Noites na Taverna, do Álvares de Azevedo, entre outras personagens literárias aí do nosso panteão. Algumas pessoas têm resumido o Lição de Anatomia, que é o primeiro volume de uma série chamada Brasiliana Steampunk, como uma liga extraordinária com personagens da literatura brasileira, o que eu acho um comentário assim, muito preciso a respeito do que eu tentei realizar com essa obra, né? Além de aproximar o Lição de Anatomia de um dos autores que eu mais admiro, né? Com quem eu tenho mais afinidade, que é o Alan Moore. Ele se situa nesse ambiente muito steampunk, retrofuturista, Porto Alegre, 1911. Como que surgiu essa ideia? Como que funciona o teu processo de escrita em si? Até na orelha do livro tá que tu escreves à luz de velas, com escorpiões robóticos e vários elementos nesse sentido, assim. Como que funciona essa tua vida como escritor? É uma boa pergunta. Desde o início, Matheus, eu sabia que eu objetivava escrever um romance popular, um romance de aventura, de suspense, um romance que brincasse, né, com esses elementos assim considerados juvenis, adultos. Então eu recorri à estética steampunk, primeiro porque a estética steampunk é uma estética muito charmosa. É uma estética que eu acho muito interessante em termos criativos, em termos narrativos, é a estética da hora, né? É basicamente o oposto do cyberpunk, né? O cyberpunk é uma ficção científica no futuro, o steampunk, que é o punk do vapor, é uma ficção científica no passado. Então, a minha ideia inicial foi pegar esses personagens do nosso panteão da literatura brasileira, que são personagens comumente associados assim, a uma literatura mais de cunho realista, de crítica social, né, entre outros gêneros, e jogá-los nesse universo que é um universo de zeppelins, é um universo de criaturas robóticas, é um universo de monstros, é um universo de misticismo, é um universo no qual uma das principais ameaças é justamente a ordem positivista, né, que é uma ordem cientificista que tem por objetivo coagir ou perseguir toda e qualquer forma de pensar, né, que não esteja enquadrada nas leis tradicionais da física. Então o romance ele apresenta essa sociedade secreta, porque o início do século XX está cheio dessas sociedades secretas, né, que é o Partenon místico, que é essa sociedade secreta na qual o Louison faz parte, ou no qual ele está inserido, e que vai contrastar com esse cenário retrofuturista, racionalista, cientificista, né? Que é um pouco o que nós enfrentamos até hoje, eu acredito. E no próximo bloco, vamos atrás do misterioso livro de São Cipriano. Uma obra marcada por mistério e que coloca medo em muita gente. Alguns livros são amaldiçoados e cercados por lendas. Você teria coragem de ler um livro desses? O Edmar teve e foi à procura de um livro muito sinistro. Confira agora. São Cipriano foi um homem que dedicou parte de sua vida para estudar as ciências ocultas. A história dele é considerada como a dualidade do bem e do mal. O livro São Cipriano da capa preta e o da capa de aço possuem grandes enigmas. Um deles é que muitas partes do manuscrito foram queimadas pelo próprio Cipriano, e até hoje não se sabe por quem ou como as escrituras do santo foram traduzidas e distribuídas por várias partes do mundo. Existem algumas lendas sobre quem lê a obra de São Cipriano, como a temível história do homem que ficou obcecado pela capa preta. A cada dia que passava, o homem se tornava mais introspectivo, raivoso e seguia à risca tudo o que estava escrito no livro. Até que certo dia, querendo se vingar da mulher de seu irmão, ele se transformou em um cavalo negro e galopou pelos arredores da casa. Assustado, seu irmão com um tiro de espingarda acertou o cavalo. E no dia seguinte, o homem foi encontrado estirado no chão de sua casa com uma marca de tiro no meio de suas costas.
Outra lenda aterrorizante é a do homem que, fascinado pelo livro de São Cipriano, fazia todos os feitiços e orações que continham nele quase todos os dias. Até que então, percebendo que as coisas à sua volta não estavam indo bem, como saúde e relacionamentos, resolveu se desfazer do livro. A cada vez que o homem tentava o jogar fora, ele voltava misteriosamente para perto de si. Muitas pessoas têm medo de ler o livro da capa preta por conta de seu conteúdo misterioso. A proprietária do Sebo Café, Simone Búrigo, contou uma história que presenciou. Uma leitora entrou no Sebo e perguntou se a gente tinha o livro Capa Preta de São Cipriano, né? Disse, tenho. Aí acompanhei até a estante e ela disse assim, pode folhear para mim? Daí eu fiquei assim um pouco em dúvida, né? Sim, posso. Ela não, por ser um livro assim tão considerado de magias, ela pediu que eu folheasse. Ela não tocou no livro. Estamos aqui com o Celso, ele que é funcionário aqui da Livraria da Mente, e vai nos falar um pouco sobre a experiência em vendas do livro da capa preta. Então, Celso, como que é a experiência que tu tem aqui na Livraria da Mente com essa procura do livro? Ele é muito procurado? Tem algum relato de alguém que leu e falou depois alguma coisa? Deu algum retorno para vocês? Aqui há muitos anos a gente vende esse livro e é um livro que esgota a edição e sai de novo e a procura é muito grande, né? Então, e relatos, assim, as pessoas que compram e que usam o livro para diversas finalidades, né? Pode fazer algum trabalho que queira fazer, né? Ou simplesmente para ler uma oração, para meditar no diário, né? Mas e aí? Você teria coragem de ler um trecho do livro de São Cipriano? É o que a gente vai descobrir agora. E a senhora, como proprietária, já teve curiosidade, já folhou o livro, já leu alguma parte aleatória? Já. Depois que a cliente não quis folhear o livro, eu disse, mas vou dar uma olhada. E realmente, assim, para quem tem essas crenças, não é um livro muito ideal para se ler, né? Porque pode se impressionar. Tu já ouviu falar no livro da capa preta, no livro de São Cipriano? Acabei de ouvir falar. E depois de saber a história e tal, em linhas gerais, tu teria coragem de ler um pedaço? Claro que sim. Então, por favor. Bruxedo de avelã para aquecer mulher fria. Quando o homem sente ainda paixão por uma mulher e ela começa a degostar-se dele, tem que fazer o seguinte: raiz de sobreiro, semente de sarganha brava, cabelos do peito com a raiz, farinha de amendoim. Então, depois de ler, o que tu achou? Tu achou realmente pesado? Tu sentiu alguma coisa ao ler? Eu acho que é tudo besteira. O Senhor lance sobre ti a sua santíssima bênção e o seu santíssimo poder, para que te dê a virtude eficaz, para que toda morada ou porta por onde entra Satanás por ti seja fechada e jamais o demônio ou seus aliados por ela possam entrar. Pois abençoada seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus esteja contigo. Então, tu sentiu alguma coisa ao ler? O que tu acha? Tu acha que vai de encontro com o que as pessoas falam? Ou tu acha que simplesmente é um livro esotérico? Eu acho que vai de encontro com a fé, seja ela... Eu acho que a fé não tem um ser próprio para se ter fé, né? Então, eu acho que vai de encontro a isso, pelo que eu percebi. Numerologia por Cipriano. O dia em que nascemos e a numerologia. Este dia é de grande influência no decorrer da nossa existência, pois traz escrito do astral a nossa formação. Olha o que eu acabo de ler e o que eu imaginava desde criança. A baita lição que tem aqui. Eu acredito que pessoas devam pesquisar melhor para aprender melhor a saber o que falar do que simplesmente criticar. Eu sou kardecista, sou espírita,
E as pessoas falam mal do Evangelho segundo o Espiritismo, porque não leem. E o universo da leitura foi atrás do livro da capa de aço, mas ele desapareceu das prateleiras de Santa Maria. E o mistério continua. Quem, quando criança, nunca ouviu uma história contada por uma pessoa mais velha? Histórias de lobisomens, mulas sem cabeça, saci. O projeto Leitura do Coração de Santa Maria visa preservar a tradição da contação de histórias para um público pra lá de atencioso. As lendas são pensadas como narrativas fantasiosas que combinam fatos reais e históricos. A mula sem cabeça, o saci pererê, o bicho-papão surgiram das histórias transmitidas de pai para filho, em uma cultura oral que nunca acabará enquanto cada criança for estimulada a imaginar. O universo da leitura foi até a Biblioteca Pública Municipal para saber um pouco mais sobre a contação de histórias, uma atividade que está prevista na primeira semana da Leitura e Literatura em Santa Maria. Uma atividade que envolve histórias de amor, comédia, aventura, além de lendas assustadoras e horripilantes. Ou não. A base das lendas é o imaginário e a força que elas estabelecem na mente de cada criança. A atividade de contação de histórias busca estimular o amor pela leitura e pelo aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento de cada pequeno indivíduo. Essa importância vem pela necessidade que eu vi quando criava meus filhos ainda desde pequenos, e eu via que quanto mais história eu contava, mais próximos eles ficavam a mim. Eu fui criada nesse sentido e observava outros lares que as crianças não ouviam histórias, os pais não contavam, não tinham tempo, não tinham o hábito de contar histórias. E eu fui criada assim, à luz de lampião, meus pais me contando história todas as noites. Criei meus filhos assim, criei meus netos assim, cheguei a gravar uma fita para minha netinha, com todas as histórias que eu escutava dos meus pais, que é para quando ela crescesse, ela teria aquelas histórias, porque depois a gente esquece, né? Mas o principal de contar a história para as crianças é aquela cumplicidade que a gente pega com a criança. Contando a história, a criança se sente feliz porque está se sentindo, aqui estão dando atenção para ela. Está se sentindo importante, a gente está contando a história. Eu me senti assim. A roda de contação de histórias foi idealizada pelo projeto Leitura do Coração, que todos os anos promove alguma ação para estimular o amor pelos livros e pela arte. A construção da atividade de contação de histórias dentro da primeira semana de Leitura e Literatura de Santa Maria foi explicada por uma das coordenadoras do projeto, Silviane Sátiras. O projeto municipal de incentivo à leitura, Leitura no Coração, é desenvolvido pela Secretaria de Município da Educação e ele vem sendo desenvolvido nas 77 escolas do município, com os professores e alunos. Esse projeto ele veio para dar visibilidade às ações de leitura que já estão sendo realizadas nas escolas, todos os movimentos em relação à leitura, à literatura. Então, durante esse ano de 2014, desde o início do ano letivo, nós viemos movimentando as escolas e trazendo ações de leitura que envolvem desde os bebês do berçário, com a formação de bibliotecas, e também com os alunos de ensino fundamental, realizando caminhadas da leitura, fazendo diferentes atividades envolvendo as comunidades escolares, envolvendo pais, envolvendo os alunos, envolvendo os professores. E como funciona a contação de histórias? Durante a primeira semana municipal da leitura e literatura, que está acontecendo agora, nós estamos contando com os autores locais para fazer esse momento de contação de histórias. Então, nós convidamos as escolas durante esses dias e as escolas se inscreveram, então elas vêm até a Biblioteca Pública Municipal para conhecer esses espaços com as crianças e também participar desse momento, né? Que além de desenvolver a imaginação, vem toda essa questão da aprendizagem, de estimular todo o raciocínio da criança, estimular as diferentes formas de expressão, que nós trabalhamos não só com a história no livro, mas a partir dessa contação estimulando o teatro, a dança, a música também. Por isso, todos os pensamentos e motivos que são apresentados como essenciais para estimular a contação de histórias levam ao mesmo ponto: o contato humano. É esse o contato que torna possível o surgimento de lendas contadas em volta do fogo
e que são lembradas de forma tão marcante por cada pessoa. Você pode achar que não, mas deve lembrar que o negrinho do pastoreio sempre ajuda a achar o que foi perdido quando se acende uma vela para ele. Assim como o bicho-papão devora as crianças desobedientes. As lendas fazem parte do nosso cotidiano, e não há quem não navegue na imaginação quando se lê sobre elas. O programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode conferir conteúdos extras acessando a nossa página no Facebook, que aparece aqui embaixo na sua tela. Na sequência, fique com o quadro Perdidos no Universo Literário, que é um audiovisual criado pelos alunos de produção editorial da UFSM. Ficamos por aqui e até a próxima. Me disseram que eu deveria falar com sinceridade. Assim as pessoas se sentiriam tocadas. Que não precisaria embelezar as minhas palavras se falasse diretamente de um coração desorgulhado. A vida me ensinou que as pessoas querem o que não têm. E querem ainda mais. Eternamente insatisfeitas. Maria diz que sofreu porque meu pai endureceu meu coração. Bobagem. A verdade é que eu saio para trabalhar todo dia para sustentar uma família que não se sente à vontade com a minha presença. Uma mulher que não amo mais e filhos que com certeza não são meus. Quando eu tinha 9 anos, meu pai decidiu que o meu cachorro, um vira-lata caramelo encardido, estava muito judiado pelo tempo. Devíamos acabar com sua dor. Devíamos. Eu deveria. Deveria me tornar homem. E entregou-me seu revólver. Que espécie de homem eu deveria me tornar? Como eu disse antes, eu tenho o coração mole. Não posso ver mulher chorando. Só queria fazê-la parar. Maria me escolheu porque queria alguém que fosse bom e gentil. Alguém que não fosse fraco. Alguém que provesse uma casa quente e uma família estabilizada. Eu escolhi Maria porque não havia nenhuma outra. Não havia ninguém para me amar. Eu estava com o coração fechado. Mole, porém fechado. E agora eu estou velho e cansado. O conto trata, né, sobre esse homem que, de certa forma, ele tá insatisfeito com a vida. Ele se vê nessa situação que ele não pode sair e que ele também não sabe como sair. Parece uma situação bem simples, é só um relacionamento ruim, é só uma vida meio sem sentido. Mas eu acho que isso é uma coisa que todo mundo se pergunta em algum momento da vida. Quem sou eu? Será que eu sei o que está acontecendo comigo e eu quero viver dessa forma? Acho que isso é uma coisa que todo mundo se pergunta em algum momento. Então, essa conformidade, essa aceitação que ele tem, é um pouco... maquia um pouco o desespero que ele tem dentro dele. Quando eu escrevi, era isso que eu queria passar, principalmente para as pessoas, para que, mesmo elas não sendo esse homem da família, mesmo elas não tendo 30 e tantos, 40 e tantos anos, mas que elas pudessem parar e se perguntar: eu sei quem eu sou, eu faço letras,
Eu já estou quase terminando o curso. E eu não tenho um blog ou alguma outra coisa assim, eu só escrevo mais por hobby mesmo. Até foi uma surpresa para mim querer mostrar isso. Mas o meu contato é o meu Facebook mesmo, é o meu nome. Quem quiser pode entrar em contato e dar um oi.